Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar sobre a reforma religiosa e a contra-reforma. É complexo, é um tema complexo, né? Mais uma vez, nós não vamos aqui tratar especificamente de religião, falar mal de uma religião ou falar bem de uma outra religião. O que nós vamos falar são fatos históricos para que vocês tirem suas conclusões, tá bom? Então, até o século XVI, então até 1500, né? Na Europa Central e Ocidental, a Igreja Católica conseguiu manter a unidade religiosa, ou seja, ela era o centro, ela era o poder dentro desse até o século XV, até 1500 ali, o princípio da descoberta do Brasil, né? Descoberta, se é que pode dizer descoberta. Essa situação vai mudar muito com a reforma religiosa, que aconteceu em virtude de múltiplos fatores. Que é isso? Nós vamos precisar reformular essa religião, reformular essa igreja predominante, tá? E vão ser muitos fatores, como a perda de prestígio da Igreja Católica, os movimentos de perseguição e punição por parte da igreja, ela punia-se muito, ela tirava a vida de outras pessoas através da Inquisição, principalmente mulheres, né? Que eram sempre julgadas e pré-julgadas como bruxas. Mais uma vez, eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando dos fatos históricos que aconteceu lá em 1500, tá? Cerca de 520 anos atrás. Então, a punição por parte da igreja e o aumento do poder dos reis, que gerou conflitos de poderes com a disputa de territórios, entre outros, né? A reforma, isso aqui é importante demais vocês marcarem, que isso aqui é uma pergunta de prova, fica a dica, hein? A reforma foi considerada um dos mais importantes movimentos religiosos dentro do cristianismo. Sua principal consequência foi a captura da unidade cristã na Europa Ocidental e a criação, ao lado da Igreja Católica, de outras igrejas cristãs, como Igreja Luterana, Igreja Calvinistas e Igreja Anglicana. Então, isso aqui, pessoal que é protestante hoje, que é evangélico, a igreja de vocês surgiram a partir desse movimento de outras igrejas, tá? De igrejas que vão sair da Igreja Católica e vão dar origem à Igreja Luterana, Calvinista e Anglicana. Nesta unidade, compreenderemos como a nova mentalidade surgiu a partir do século XVI, dotada de espírito crítico e desejo de renovar a Igreja, deu origem à diversidade religiosa que podemos apreciar atualmente. Então, o que nós temos hoje, como as igrejas evangélicas, as outras igrejas, elas são fruto dessa forma de contestar, criticar a igreja católica daquele período. Por isso que nós vamos estudar a reforma dessa igreja e depois essa mesma igreja católica vai fazer a contra-reforma, porque ela se mantém até hoje aí como uma das principais igrejas do mundo, né? O principal grupo religioso do mundo, porque ela sofreu uma reforma, mas também ela vai fazer a contra-reforma, tá? Então, para a gente ficar por dentro, isso é importante, isso cai muito em concurso público, né? A questão da reforma e contra-reforma. A origem da reforma religiosa. A reforma religiosa foi resultado de um processo que, inicialmente, levantou questionamentos acerca do comportamento do alto clero e de algumas atitudes da Igreja Católica, como a cobrança de indulgências e a venda de relíquias. A indulgência aí é o perdão. A Igreja começou a vender o perdão dos pecados. Você cometia pecados, segundo ao critério deles, e eles também podiam te perdoar por isso, através do pagamento de indulgências e venda de relíquias. Tá? E aí nós vamos ver então, a partir disso, a crise interna dessa igreja, no caso a Igreja Católica. Os valores que inspiraram a igreja durante a Idade Média perderam a validade diante do luxo em que os papas viviam no século XIV, ali em 1300 mais ou menos, estabelecendo um conflito entre a igreja e a própria prática da fé, ou seja, o valor, o dinheiro, o poder financeiro entrou com muita força dentro dessa igreja. Lembrando que o Papa ele é visto como a representação divina de Deus na Terra, segundo os católicos, né?
A Igreja Católica enfrentava uma crise interna devido às críticas por esse luxo excessivo, além da prática de nepotismo, isto é, marca aí o nepotismo, significado de nepotismo, isto é, a destinação de cargos eclesiásticos aparentes. Quando você coloca uma pessoa num cargo comissionado público e essa pessoa é parente seu, você está favorecendo ela por ela ser o seu parente e não por ela ter qualificação para assumir aquele cargo. Isso é chamado de nepotismo, isso é crime. Hoje é considerado crime, naquela época não. Mas isso vai começar a incomodar muito, tá? Parte do clero vivia ostentando riquezas, enquanto a população tinha um mínimo para sobreviver. Para ampliar o seu poder econômico, a igreja vendia os cargos eclesiásticos para pessoas que poderiam comprá-los. Ou seja, a pessoa tinha dinheiro, mas queria ter um status naquela época, ele comprava um cargo da igreja, um bispado, um cargo de arcebispo. Então não era por questão de voto, não era tanto por questão de dom, né? Foi chamado religioso. Era por venda. Então eles começaram a vender os cargos eclesiásticos. Os cargos dentro da igreja são chamados de cargos eclesiásticos. Então, para pessoas que podiam comprar, sempre são pessoas que têm poder, dinheiro. E isso aumentava ainda mais o poder. Porque ser religioso naquele período, fazer parte dessa igreja, dava status de poder. Tá? Sem exigir que os interessados estivessem ligados aos princípios ou fundamentos do cristianismo. Pouco interessava se eles fossem, de fato, seguir a doutrina cristã ou os ensinamentos de JC lá, né? O importante era o lucro mediante a venda desses cargos eclesiásticos. Os críticos da igreja acusavam que muitos bispos nunca haviam pisado em um bispado, mas cobrava dízimos e impostos, além de receber as rendas das indulgências, que é aquela questão lá da venda do pecado, o perdão do pecado, né? Essas questões levaram o Vaticano a uma profunda perda de credibilidade. O Vaticano é o local onde fica o Papa, né? Que é o 01 da Igreja Católica. Além disso, os papas e seus funcionários, que deviam servir como guias espirituais para os seus seguidores, estavam mais preocupados com questões políticas do que com cumprir as atribuições de suas funções essas religiosas, né? Monitoravam e até autorizavam a escolha de príncipes e reis. O voto espiritual não era prioridade para o clero. Se a gente lembrar que nós estudamos no bimestre passado a questão da divisão do mundo, lembra? A bula intercoiteira que dividiu o Atlântico entre Espanha e Portugal foi feita por um papa. O que o papa tem a ver para decidir dividir o mundo entre dois reinos? Né? Então isso vai começar a interferir muito. A igreja, em vez de seguir pelo lado espiritual, vai estar seguindo pelo lado político-econômico. Em 1517, o Papa Leão X decidiu erguer a Basílica de São Pedro e cobrir as despesas utilizando a venda de indulgências. Ela consistia, a Basílica de São Pedro é aquela basílica onde o Papa, atual Papa hoje, Papa Francisco, ele aparece na janela para fazer a prece diária dele, aquela lá que é a Basílica de São Pedro. Tá? E aí ele vai construir, o Papa da época, de 1500, vai construir essa basílica a partir da venda de indulgências. Elas consistiam em um mecanismo pelo qual o Papa dava ao crente, né, um documento, graça e perdão dos seus pecados. Muito louco, né? Um homem que perdoa o pecado do outro homem. Mas isso é a questão da indulgência. Se vocês repararem, nós temos aí o significado da venda de indulgência, explicando. Então, é importante marcar para responder a questão da prova. Lembrando que as provas provavelmente serão presenciais, se der tudo certo. Então, fica a dica aí de que quando é presencial é mais complexo um pouco, né, do que a online. Tá? Então, graças de perdão e seus pecados, e em troca, o católico pagava uma quantia em dinheiro. Essas práticas causaram descontentamento entre os cristãos, incluindo os humanistas e inumerosos membros do clero. O humanista é aquele que a gente estudou, o homem centro de todas as coisas, né?
O movimento da reforma religiosa, também chamado de reforma protestante, ela foi iniciada por Martim Lutero, em 1483 a 1546. Quem era esse Martim Lutero? Ele era um monge agostiniano, que é uma irmandade dentro da Igreja Católica, que, influenciado pelas ideias de São Paulo, que é um dos discípulos, né? São Agostinho e Erasmus de Roterdã, questionava as ações da Igreja Católica. Com base na ideia de que somente a fé em Deus assegurava a graça divina e a salvação individual, Lutero rejeitou o poder do Papa e a ideia de que o perdão poderia ser comprado. Então, ele revolucionou. Tudo bem que o Martinho Lutero ele era de família, ele tinha família de posse. Porque se fosse qualquer outra pessoa, a igreja poderia condenar esse personagem à heresia e matar ele facilmente na Inquisição, né? O que Martinho Lutero vai fazer? Aí, além de questionar e não reconhecer mais o Papa, para tornar pública a sua oposição, ele vai fixar em 1517, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra a Igreja Católica. Brabo, né? Pensa que uma pessoa vai colocar lá dentro da igreja, na porta da igreja, principal igreja na Alemanha, ele vai colocar as 95 teses questionando o que a igreja estava fazendo naquele momento. Broncudo, né? Teve disposição para tal fato. E essas 95 teses, se hoje essas 95 teses fossem seguidas, eu acho que muita coisa na religião protestante seria muita coisa diferente. É assustador você ver que um personagem lutou para o surgimento das igrejas atuais, e as igrejas atuais, infelizmente, não seguem as 95 teses de Martinho Lutero. Algumas das regras que fundamentavam essa tese eram: a salvação aconteceria apenas devido à fé e não ao desempenho das obras ou pela cobrança de indulgências. Entende o que eu quis dizer agora? Se fôssemos seguir a ideia do protestantismo, do evangelho, muitas igrejas hoje estariam fechadas. Mas isso aí é um pensamento crítico que a gente vai ter lá no 9º ano. Agora a gente está construindo as ideias. Tá? Então, dentro dessa salvação, só vai acontecer através da fé e pelo desempenho na obra, né? Não pela questão da indulgência. Cada pessoa poderia interpretar a Bíblia livremente. A única fonte de verdade era a Bíblia. Então, esses protestantes vão defender que só vale o que está escrito na Bíblia, não as leis, não as ordenâncias papais, as bulas, como a gente chama, as orientações. Só vale o conjunto de livros chamado Bíblia, que pega a Torá do Antigo Testamento, junta com o Novo Testamento e faz a Bíblia cristã. Não é isso que a gente tem até hoje. E aí, qualquer pessoa poderia interpretar a leitura da Bíblia. Lembrando que a Igreja Católica, neste período, ela era retentora do conhecimento. Nem todo mundo poderia ler os livros sagrados, né? O batismo e a Eucaristia eram os verdadeiros sacramentos. O Papa não era uma instituição criada por Jesus Cristo. Não era necessário adorar a Virgem ou os santos, e o purgatório não existia. Então, assim, uma coisa que chama muita atenção na questão do protestantismo é esse rebaixamento da Virgem Maria, né, a Mãe de Deus. Claro que nós temos ainda um processo onde a mulher não tem posição. A mulher não tem posição, ainda mais no sentido religioso, já que, segundo a própria Bíblia, ele não divide a santidade. Esse personagem, Jesus Cristo, eu não estou minimizando, chamando ele de personagem, mas ele é um personagem num fato agora histórico. Ele aqui, ele não divide a sua santidade. Então não se pode adorar a Virgem Maria, né, que é a mãe. Levando em consideração que neste período, não só nesse como em muitos, mas nesse principalmente, a imagem da mulher é vista como uma coisa muito minimizada,
tá? A mulher, no máximo, ela é a mãe e a esposa, mas ela não tem escolha de nada. Ela não escolhe com quem vai casar, ela não escolhe se vai ter ou não filhos, ela não escolhe nada. A mulher é apenas reprocriadora. Infelizmente, esse é o processo. Não existe os santos, né? Os santos que fazem o intermédio, a ligação divina, não existe isso para os protestantes. E o purgatório não existia, era céu e inferno. Essa aqui é os planos para a nova Basílica de São Pedro, gravados por Antônio Labaco. Em suas 95 teses, Lutero defendeu a fé cristã como o elemento essencial da religião e, portanto, se opôs ao modo como a Igreja Católica conduzia o pensamento e as ações durante a Idade Média. Nós temos aqui o Lutero, a sua biografia, né? Pertenceu à ordem dos monges agostinianos e foi ordenado sacerdote em 1507. Tornou-se professor de teologia da Universidade de Wittenberg, né? Não era qualquer uma pessoa também, foi um professor de universidade, onde se dedicou a estudar a Bíblia. Seus posicionamentos críticos em relação à Igreja tiveram início quando visitou Roma, em 1512. Ele observou a riqueza e a corrupção do papado e das autoridades eclesiásticas. Vivenciou a venda de indulgências e o uso do dinheiro arrecadado para financiar construções da Basílica de São Pedro em Roma. A prática da venda de indulgência causou indignação profunda a Lutero. Eu acho que qualquer pessoa sã, né, religiosamente falando, ela não vai aceitar você comprar a sua salvação, né? A salvação não se vende, a salvação se conquista através da fé e daquilo que você faz em propósito ao que está escrito e orientado pela sua divindade. E é isso que ele vai questionar, tá? Quando a gente entra nesse termo, nesse período de falar de religião, é muito complicado, porque parece que nós estamos afrontando um pouco a questão das religiões das outras pessoas. Mas nós vivemos em coletivo, né? Então, assim como nós temos bastante protestantes em nossa aula, em nosso colégio, em nosso estado, em nosso país, nós também temos pessoas que são católicas, que nós temos que respeitar. Isso foi uma parte da história da sua igreja, né? Como também nós não temos nem católicos, nem protestantes. Nós temos pessoas de religiões distintas ou diferentes, como de matriz africana, de matriz asiática. Então, temos sempre que respeitar. A leitura aqui são fatos históricos, não é bandeira de defesa de nenhuma religião ou pejorização de nenhuma religião. Que fique bem esclarecido, tá? O Papa Leão X, esse algarismo romano, né, tentou convencer Lutero a retirar as 95 teses, mas Lutero, brabo, né, não as retirou e por isso foi banido e os seus escritos foram censurados. O imperador católico Carlos V, do Sacro Império Romano-Germânico, Roma e a parte ali onde hoje é a Alemanha, convocou uma assembleia chamada, e marquem aí, a Dieta de Worms, mas Lutero não quis retratar-se, o que levou a Assembleia a considerado herege. O que é ser um herege para a Igreja? Alguém que não crê na fé católica. Se você não crê na fé católica, você é um herege. E o herege, ele é passivo à pena de morte nesse período, tá? E ele também, além de ser considerado um herege, ele vai ser excomungado. Vamos excomungá-lo, né? É expulsá-lo da Igreja Católica e condená-lo. Lutero refugiou-se na Saxônia e, com a ajuda do teólogo e humanista Philippe Melanchthon, escreveu panfletos e lançou, em 1530, os fundamentos da doutrina luterana, que ficaram conhecidas por Confissão de Augsburg. E marque isso aí, tá? Você percebe que muitas pessoas hoje que são evangélicas, protestantes ou que são católicas, elas não sabem disso. Parece que isso fica meio que escondido em algum lugar. Parece que não é apresentado essas informações, né? Nesse período aí, Lutero estava traduzindo a Bíblia de origem em hebraico e grego antigo para a língua alemã da época. A primeira versão do Novo Testamento foi publicada em 1522
e a versão completa do Velho Testamento e os livros apócrifos foi publicada em 1534. Hoje em dia, ela é conhecida como a Bíblia Luterana. Então, para a gente é muito complexo porque partiu da tradução dele, né? E quando ele traduz, ele está traduzindo na emoção da visão dele. Será que aquilo que ele traduziu, de fato, condiz com o que estava escrito lá no Velho Testamento, na Torá antiga? Será que ele traduziu na emoção das mudanças que ele buscava? Entendeu? Então, continuando. Nesse período, acho que já foi, né? Lutero hoje em dia conhece isso. Bom, essa aqui é o desenho, a primeira tradução, tá vendo? Toda manual, toda feita de forma manuscrita, né? E é uma peça rara. Aqui, vocês estão vendo esse desenho aqui, o QR Code, para conhecer as 95 teses de Lutero, basta você pegar o teu QR Code, para quem tem o leitor de QR Code, jogar aí, é interessante. De repente apresentar para um responsável, para uma pessoa religiosa, de repente essa pessoa nunca teve a oportunidade de ler as 95 teses de Lutero, tá? Ó, então aqui dentro, na questão de verdade, foram usadas 5 frases latinas para definir os princípios fundamentais da Reforma Protestante. Salafield, que significa somente a fé, sola Escritura, somente Escritura, solum Christum, somente Cristo, solam gratia, somente graça, e solium Deum gloria, que é a glória somente de Deus. Então, dentro desses princípios aqui, é a utilização do solum. Agora nós vamos falar aí sobre a expansão da reforma religiosa, tá? Então, houve um conflito, está tendo um conflito muito grande entre a Igreja Católica predominante, rica, com um poder muito extremo de controlar reinos, como o reino de Portugal, Espanha, onde os reis são reis católicos, onde esses reis eles têm a extensão divina, né? Então, essa expansão, vamos entender de que forma que isso se expandiu. A reforma expandiu-se por toda a Europa, com a divulgação de ideias reformistas. Nobres, príncipes e burgueses viram no movimento reformista a oportunidade de confiscar os recursos da Igreja Católica e se aliaram, começaram a se aliar àqueles que contestavam isso, né? Protestavam contra as tentativas dos reis e dos imperadores de manter a unidade religiosa em seus territórios. Os reis vão usar esse poder. Além do poder soberano absoluto do rei, esses reis também eles vão querer usar o poder religioso, o famoso padroado, né? Que vai ser a extensão divina que o Papa tem e vai passar para os reis católicos. Ele só é rei porque é assim que Deus quis. E aí ele vai ser condecorado e coroado pelo Papa. Na Confederação de Helvética, atual Suíça, em 1520, o Ulrich Zwinglio, um seguidor das ideias de Martinho Lutero, também começou a criticar a venda de indulgências e a obrigação dos suíços de serem mercenários do Papa. Por isso que hoje, quando a gente vê o Papa, a gente vê esses personagens aqui, ó. Até hoje eles se vestem assim, porque eles vão ser a guarda papal, né? A gente chama a guarda suíça. Mas eles vão ser acusados de serem mercenários para o Papa. O Papa vai pagar uma guarda própria para ele e esses guardas serão suíços. Nos anos seguintes, publicou uma série de livros em que expôs suas principais críticas sobre o catolicismo. Para que serve, né? A guarda suíça foi criada em 21 de janeiro de 1506, após o Papa Júlio II pedir a nobres suíços soldados para sua proteção. Ela consistia originalmente por 150 homens, mercenários no caso, são pessoas que recebem para guerrear ou proteger, enviados para a segurança do Papa. Até hoje, a guarda do Vaticano é feita por guardas suíços, que formam o menor exército profissional do mundo, com aproximadamente 110 soldados. Os guardas suíços são responsáveis pela vigilância, segurança e proteção do Papa dentro do Palácio Apostólico e durante os serviços honoríficos em cerimônias, audiências e recepções. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar.
ao Alain. Então vamos lá. Na década de 1530, o reino da França, acho que foi Giovanna que respondeu, né? O teólogo João Calvino formulou a doutrina da predestinação. Então, cuidado, que quando a gente falar de protestante, nós vamos falar de protestante de acordo com a origem do seu levante, do seu movimento. Quando a gente falar dos protestantes da França, eles são calvinistas. Quando a gente falar dos protestantes da Alemanha e parte de Roma, luterano. Quando a gente for falar lá dos ingleses, nós vamos falar de huguenotes. Então, fica atento a isso, tá? Então, dentro desse processo aí, a doutrina predestinação, segundo a qual os destinos foram traçados por Deus quando do nascimento. A manifestação da predestinação se conformaria somente com o trabalho e com a riqueza produzida. Calvino escreveu a Instituição da Religião Cristã, originalmente publicada em 1536 em latim. Essa obra traz basicamente os mesmos valores do Lutero, no caso do luteranismo, né? Com maior valorização e exaltação dos valores morais. Tem como objetivo definir os ensinos doutrinários para a formação de um cristão. As ideias de Calvino foram aceitas pelas autoridades de Genebra, Suíça, e pouco depois a cidade tornou-se um dos centros mais importantes da Reforma. Tanto Calvino como Lutero defendiam a leitura da Bíblia e a negação do culto aos santos e à Virgem, além da rejeição da autoridade do Papa. No entanto, em outro aspecto, Calvino era mais radical, pois defendia a separação entre Estado e Igreja. Aquela questão que eu falei, que o poder do rei, além do poder absoluto, ele também tinha um poder espiritual, né? As ideias do Calvino foram bem aceitas no Reino da França, onde seus seguidores foram chamados de huguenotes, tá? Huguenotes na França. Infelizmente, houve confrontos violentos entre os huguenotes e os católicos. Né? Os evangélicos huguenotes, protestantes huguenotes, vão entrar em conflito por questões ideológicas religiosas. Aí nós vamos falar da Inglaterra, né? No Reino da Inglaterra, o movimento reformista também teve aceitação, mas por razões políticas. Entenda por quê. O rei Henrique VIII era católico, mas queria se divorciar de sua esposa. Esse bonitão aí teve diversas esposas. Só que a religião católica não permite o divórcio. O casamento não pode ser desfeito. Então ele queria se divorciar, mas ele era o rei. Catarina de Aragão, ele queria se divorciar da esposa Catarina de Aragão, pois ela não lhe deu filhos. Entende quando a gente falou lá atrás a questão da posição da mulher? Ela era apenas vista como uma pessoa reprodutora, dar filhos. Né? Ela não tinha um posicionamento. Mesmo ela sendo da família Aragão, uma família importante, de status social, dona de reinos na Espanha, ela não gerou filhos para ele, então ele vai querer pedir o divórcio, mas a igreja não permite, né? E aí, em seguida, ela não dando filho, ela não vai dar continuidade à linhagem real dele, ao nome do homem, né? O patriarcalismo. Apesar de ter engravidado 6 vezes, apenas uma filha chegou à idade adulta. Como o Papa Clemente VII se recusou a realizar o divórcio, porque ele, na verdade, o Henrique VIII, ele queria filho homem e ela só tinha dado uma filha mulher, né? Então, como mulher não representava muita coisa, assim, não estou falando que é que eu pense, né? Mas nesse período tinha que ter filho homem, porque o homem que dava continuidade à linha sucessória do sangue familiar. Então, como o Papa Clemente VII se recusou a realizar o divórcio, o próprio rei, ele mesmo, anulou o seu casamento com Catarina e se casou com Ana Bolena. Bravo, né? É muito desrespeito a um personagem, a um ser. O que vocês acham disso? Tem alguém aí? Tô aqui. Eu tô aqui, professor.
Eu Tá. também estou aqui, professor. Então vamos continuar. É assim, a gente sabe que vai chegando, a matéria vai passando, ela vai ficando intensa, né? Muito cheia, pesada, mas a gente precisa dar continuidade, tá? Aguenta firme aí. O Papa excomungou o monarca, ou seja, expulsou ele, né? Com reação. Então o Henrique VIII decidiu promulgar em 1534. Essa palavra promulgar é aplicar, né? Aplicar uma lei, promulgar uma lei para formar uma igreja nacional, independente do Papa, cujo dirigente seria o próprio rei da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Essa lei também confiscou as terras da Igreja Católica, negou o poder do Vaticano e do clero e ficou subordinada ao Estado. Ele vai criar uma igreja para ele, a Igreja Anglicana, né? Em seguida, houve o fechamento dos monastérios, conventos e a venda do patrimônio da Igreja Católica no território inglês para aristocratas e burgueses. Hoje, a Igreja Anglicana, quem é a chefe suprema da Igreja Anglicana é a Rainha Elizabeth, aquela senhora já com 94 anos. Hoje ela é, como ela, fazendo uma comparação, começa, tem o Papa para a Igreja Católica, tem ela agora para a Igreja Anglicana. Vamos ver o quadro aqui com a diferença entre as religiões, tá? Quando a gente fala, deixa eu diminuir um pouquinho. Tá, vou botar 100. Pegar tudo. Pegou. Então, o livro sagrado que é utilizado na Igreja Católica é a Bíblia e é a fonte da fé, mas deveria ser interpretada pelos padres da Igreja. Não se pode mais ninguém pegar a Bíblia e interpretar por si só. Só quem pode ler a Bíblia são os padres. E em latim, que é uma língua que não é acesso a todos. Já na luterana, né, a Bíblia é a única fonte da fé também, mas permitia-se seu livre exame. Quem quisesse pegar ali a Bíblia poderia fazer sua leitura. Já os calvinistas permitisse também o livre exame. Na anglicana, lá do Henrique VIII, a Bíblia era fonte de fé, deveria ser interpretada pela igreja e permitia-se o livre exame. Então os dois poderiam analisar, tanto a igreja quanto as pessoas. A salvação. A salvação para a Igreja Católica é a salvação pela fé e pelas boas obras. Já na luterana, a salvação é pela fé em Deus. Na calvinista, a salvação é pela fé na graça de Deus, a predestinação, né? Se Deus assim quiser. E na anglicana, a salvação é pela fé, pela graça de Deus e pela predestinação. Acaba que a anglicana pega um pouco do calvinismo e da luterana, né? O sacramento, né? O sacramento, os preceitos religiosos são o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, a penitência, a ordem, a unção dos enfermos. Na luterana, são dois, batismo e eucaristia. Calvinista, batismo e eucaristia. E na anglicana são também dois, batismo e eucaristia. Só a Igreja Católica que aumenta. O rito religioso, missa solene, usando o latim, a linguagem que quase ninguém tem mais acesso. Na luterana, culto simples, usando a língua nacional, alemã, inglesa, etc., onde ela está sendo aplicada. O culto bem simples, usando a linguagem nacional. A anglicana, culto conservando os ritos católicos, liturgia, hierarquia da igreja e o uso da língua nacional, o inglês. Área de abrangência, aonde essas atuam. E eu vou pedir que vocês fiquem atentos a esse quadro aqui. Se vocês estiverem aí fazendo qualquer outra coisa, fiquem atentos que isso aqui vai cair na sua prova. A área de abrangência, tá? Aonde atuou essas igrejas. Se puder marcar, vai ser muito bom. Bota aí um asterisco como importante. Atuou na Espanha, Portugal, Itália, no sul da Alemanha, na maioria na França, na parte da Irlanda. A luterana, norte da Alemanha, Noruega, Dinamarca e Suécia. Calvinista, Suécia, Holanda e parte da França, que são chamados de huguenotes quando se fala da França e puritanos quando se fala da Escócia, tá? E os presbiterianos. E a anglicana na Inglaterra, tá?
eu vou passar esse exercício aqui rápido, porque eu vou pedir para vocês façam, né? Deixa eu só me achar aqui na leitura. Rapidinho. Então, dentro desse propósito aí das religiões, nós temos aí a página 430 e 431. A 430 e a 431, nós vamos deixar ela para ser corrigida na próxima aula. Então, os senhores façam. Senhores, atenção, porque vai cair na prova alguma dessas perguntas, tá? Então, anotem aí, 430 e 431 para fazerem em casa para a próxima aula. Essa aula que eu estou gravando agora, ela vai subir para o YouTube e eu vou colocar lá na plataforma. E essas informações também vão estar lá, tá? E aí nós vamos direto agora para a página 432. Deixa eu só confirmar aqui se a gente vai para 432. Não, a gente vai ficar aqui, então, nessa página. A gente vai falar da Contra-Reforma na próxima aula. A gente vai falar da reforma agora, da Contra-Reforma, perdão, na próxima aula. Então, fica a dica que tem o exercício para fazer para a próxima aula. Eu não vou fazer pergunta na próxima aula. Não vou fazer porque nós vamos corrigir o exercício. E aqui, ó, preste atenção. Esse exercício vai ser corrigido no primeiro tempo, para depois ficarem aí perdidos falando aleatoriamente. No primeiro tempo, eu vou corrigir a página 430 e 431. No quinto e no sexto tempo, nós vamos falar da Contra-Reforma, tá? Eu não posso começar a falar da Contra-Reforma agora, porque não vai dar tempo de finalizar. E eu queria começar ela e finalizar para ela não ficar quebrada no meio do caminho. Senão, a função da aprendizagem não vai entrar na mentalidade de vocês, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade. Nós vamos corrigir no primeiro tempo da aula lá na próxima sexta-feira, no dia 12. E depois, no quinto e no sexto, a gente vai dar continuidade na Contra-Reforma. Eu queria ouvir dos senhores alguma dúvida referente ao que foi orientado? Não. Não, professor. Não. Então, Não, professor. o Bonácio, Cecília, Caio, João Vitor, a galera aí, Beatriz, Letícia, Lucas, Yasmin, muito bom ver vocês. Eu fico muito contente quando eu vejo vocês na sexta-feira. A gente sente um pouco falta de alguns, né? Da Manuela, do Moisés e tal, Rafael. Mas faz parte, tá? Não deixem de aparecer no primeiro tempo lá, já que a gente precisa estar lá, eu preciso abrir 7h30 o chat para vocês. A gente vai corrigir esses trabalhos lá na quarta-feira que vem, dia 12, tá bom? Combinado? Fechou? Fechou, professor. Peguei a referência. Fechou, professor. Então, show, galera. Forte abraço, fiquem bem. Qualquer coisa, só chamar, tá bom? Tá bom. Forte abraço. Tentem dar uma aprofundada nessa leitura, que ela é muito importante para formar aí o pensamento crítico religioso de vocês. Tamo junto, saudade, fiquem bem e se cuidem.